Opa! Essa é a parte 2 das curiosidades do Circo Digital. Mas relaxa, dá pra assistir tudo de boa mesmo sem a parte 1. Aqui eu continuo direto onde eu parei, então o contador já começa lá pelo 80. E dessa vez focando mais no episódio 7 e 8, que tem uns detalhes bem fáceis de se passar. Tudo explicado? Então bora! Episódio 7. Episódio da praia. Esse episódio é interessante antes mesmo de abrirmos o vídeo, pois ele tem duas thumbs diferentes. Primeira foi a do lançamento do episódio, onde para enganar o público eles realmente queriam que tudo se parecesse um episódio de praia, mas depois foi mudada para a thumb atual. Para alguém que estava tentando esconder a logo da CIA, o Caim acabou esquecendo de tirar ela da carta. Na cena do quarto chinês vemos vários papéis e eu vou trazer a tradução para vocês. O primeiro papel que o Caim segura está escrito ovo. Já o segundo aparece de cabeça para baixo, mas basta a gente virar e daria o resultado dor. O terceiro é mais difícil de entender, pois quando o Caim joga o papel para o lado, o papel não fica numa posição boa para se entender, mas com um pouco de pesquisa eu cheguei no resultado ajuda. Ajudar, no caso. O Jack se descreve como um ovo durante a sua discussão com a Pomni, então juntando as palavras dá sem se entender que ele é o ovo que está sentindo dor e precisa de ajuda. Essa frase é estranha. Muitos não perceberam, mas nessa cena o Bolha é elogiado pelo Caim, pois dessa vez ele fala sobre a festa da praia, evitando com dificuldade de xingar. Nos poucos frames que temos a mão do Jax e da Ribbit se tocando, podemos ver a palavra Tio Fellas pela segunda vez. E de bônus eu deixo aqui esse frame para quem quiser tirar print, porque eu achei bonito. E eu botei de tela de fundo do celular. Eu realmente achei bonito. Pela primeira vez vemos o quarto do Jax, e aqui a teoria de que os quartos foram feitos para incomodar ganha força. A Pomni odeia ser retratada como criança e tem um quarto super infantil. A Zubul, que não gosta do próprio corpo, tem um quarto cheio de espelhos. A Gangle é artista e tem um quarto mais escuro de todos, a impedindo de desenhar. E por fim, o Jax, que aparenta ter masculinidade frágil, tendo o quarto mais menininha possível. Tanto que ele faz de tudo para ninguém ver o que tem lá dentro. O quarto do Kingo e da Agatha nunca foram mostrados. O máximo do quarto da Agatha que tivemos é essa imagem com um piano atrás dela. Sabendo do relacionamento complicado que ela tinha com a mãe, provavelmente o piano lembra das aulas forçadas que ela tinha de piano, provavelmente. Já o Kingo é pior, pois mesmo existindo um quarto dele dentro do circo, nunca foi mostrado nem sequer uma parte, apenas o seu forte de travesseiros. Quando a Belle comenta sobre manter silêncio, pois o Caim poderia estar observando eles, é mostrado quadros com olhos, provando que o Caim realmente estava observando eles esse tempo todo. A Belle comenta coisas que apenas vendo uma segunda vez podemos perceber como os reais pensamentos de Caim, como seu medo de ficar sozinho e não conseguir ir para o mundo real e sua desconfiança com Kingo. Nessa cena vemos muitas letras chinesas. Quem seria o louco que iria traduzir tudo isso? Por favor, dá like. Quando a Belle comenta sobre os acontecimentos passados, podemos ver indícios de que ele mente, pois todos os acontecimentos que ele fala estão incorretos em alguns detalhes. Na primeira cena, além do Jax estar com uma pose diferente, a Gangle está com sua máscara de choro, e a Pomni prendendo a respiração fica com a cor roxa, sendo que se voltarmos para essa cena, em nenhum momento ela fica na cor roxa. As cores exatas que a Pomni fica é azul, rosa, vermelho, laranja, amarelo, verde e depois volta para o azul. Mas em nenhum momento ela fica roxa. A próxima cena em que Pomni está correndo do Kaufman distraído, a mão dela não está bugada. Na cena onde Zubul chama a Gangle para se juntar ao grupo no final do episódio 4, ele simplesmente ignora a existência do Jax. A Agatha estava de cabeça para baixo, então faria sentido ele não ver ela aqui. E no velório do Kaufman ele simplesmente ignora a existência da Zubul. De alguma forma, não me pergunte como, descobriram que nos olhos do Caim, quando ele tá bugando, quando o Jax vai pegar a chave, aparece a frase Tio Fella. Ao entrar na sala do Caim, vemos os chamados Bones dos NPC do circo. Aqui podemos ver os bonecos de madeira, o elefante de goma do episódio 2, um Glosma em formato de estrela e o peixe estranho de mais cedo do episódio. Quando a Zubul fala todo mundo quer sair daqui, ela aponta indiretamente para o Jax, o qual demonstra muito desconforto com a ideia, ou seja, ele já demonstra não querer sair do circo por algum motivo. Eu me pergunto, se nessa cena que o Jax comenta que foi o Caim que o manipulou e ele demonstra essa confusão na mesma hora, será que realmente o Caim não fez nada e o que fez o Jax apertar o botão vermelho é esse incômodo que ele tem com a ideia de sair do circo? O Kingo já comentou que no escuro faz ele lembrar de sua esposa e por isso que ele fica com a mente mais sã. Então esse comentário do Caim pode ter desbloqueado esse momento de mente sã, assim como o escuro faz. Portanto, há de se pensar que o Caim mexeu tanto na cabeça do Scratch que fez ele enlouquecer.
Curiosidade relâmpago, o episódio 7 é o único episódio em que a máscara da Gengo não quebra. Em contrapartida, desde o começo do episódio ela tá com a máscara de choro. Episódio 8. O trailer do episódio é claramente uma referência do show de Truman. O Caim na thumb faz referência a esse quadro. E desculpa, gente, eu não vou me arriscar a tentar falar isso aqui. O episódio começa com um ponto vermelho recebendo informação. E sabemos que esse ponto é o Caim, pois no primeiro ganho de informação vemos coisas que ele criou, como o próprio circo, o balão que leva à sua sala, aquele brinquedo que só vemos no primeiro episódio, e até nessa imagem podemos ver a lua. Ao que tudo indica, essa sala seria a do Kingo, pois vemos várias evidências para isso, como o quadro da borboleta, um tabuleiro de xadrez representando ele, a esposa e possivelmente 3 filhos, e sim, um cachorro. Todas essas pessoas já tiveram as suas portas reveladas desde o primeiro episódio, mas diferente do que muita gente acha, ainda falta 2 abstraídos aparecerem. O Caim sem querer nomeou o Kingo, apenas chamando ele pelo que ele é, o rei da peça de xadrez. Esse episódio é basicamente um compilado de referências ao episódio 1, como por exemplo a Pomni repetir a exata frase que a Agatha fala lá no episódio 1, ou quando a Pomni vai pegar o computador, onde é basicamente uma releitura da mesma cena, com os mesmos jogos de câmera e tudo mais. Eu queria mostrar essa parte pra vocês, então eu quero que vocês pensem em mim agora como aquele NPC que some do episódio 5, porque esse áudio vai ser cortado a qualquer momento, e eu não queria botar uma música de fundo por conta de copyright, e eu não queria também deixar uma parte simplesmente totalmente muda do vídeo, então essa aqui é só pra encher, tapa buraco, essas paradas. Então, como é vocês? O Jax carrega uma grande culpa, e sempre que ele lembra disso, ele começa a olhar para suas mãos. A minha teoria, as 2 vezes que o Jax faz esse mesmo ato, são em situações que envolviam ele fortalecer alguma amizade. A minha teoria é que houve uma discussão entre o Jax e a Ribbit, a sua melhor amiga, a pessoa que ele mais confiava, e depois que ela abstraiu, isso acabou traumatizando ele sobre essa história de ter amigos. O Caim diz, eu fiz um programa que cria um corpo que encapsula perfeitamente os arquivos das mentes deles. Essa fala pode ser interpretada de várias formas, mas deixarei para comentar ela mais pra frente. Essa é a última vez que vemos o caderninho do Caim mostrando abelhas. Isso pode ser uma inspiração do livro que o show foi inspirado, onde a Iá Maligna fala com muita admiração sobre abelhas. Essa parte da letra da música do Caim, ele faz uma referência clara ao livro que o show foi inspirado. Quando ocorre essa referência, o Caim tira a boca de todos, menos de Zubul e de Kingo. Isso já que eles não têm boca, então a primeira coisa que eles fazem é olhar um pro outro. Quando eles estão na forma de cartas, existem alguns símbolos na carta dele. Alguns são fáceis de se entender, como a lágrima da Gengo ou o olho em espiral da Zubul. Algumas outras eu não faço ideia, mas o que tem destaque pra mim com certeza são a do Kingo e a do Jax. Isso porque o Kingo tem luas e o Jax uma estrela, diferente da Pomni. E esses são os mesmos símbolos que estão presentes na porta do escritório do Caim. Eu poderia muito bem inventar uma teoria do tipo, o símbolo tá na porta vermelha e vermelha quer dizer que quer ficar no circo e sei lá o que. Mas se a gente rever o episódio, quando eles veem a parte de dentro da porta, né, os símbolos mudam de posição, então, sei lá. Essa é literalmente a mesma luva que bate na Pomni no episódio 1. No storyboard dessa cena, Jax, Kingo e Zubul não iriam usar essas roupas, e sim gravatas borboletas. O interessante dessa cena é vermos a diferença de comportamento do Caim, pois antigamente ele sempre garantia que todos estavam bem, mas agora ele nem se importa mais. Essa cena canoniza aquele mini comercial onde a Pomni era acertada com facas pelo Caim. Se a gente usar a teoria das cores nessa cena, podemos interpretar que no primeiro episódio a Pomni queria sair do circo e por isso que ela usa a mão azul. Agora no episódio 8, ela aceita ficar no circo como vimos no começo do episódio e por isso ela usa a mão vermelha. O Caim foi criado para criar aventuras divertidas, e nesse momento ele percebe que ele não estava divertindo nem ele e nem os seus convidados. Aí surge a dúvida, será que o Caim iria voltar a ser normal antes de ser bombardeado de comentários negativos? Não queremos saber. O raio atinge o cérebro, mostrando desde cedo que as punições seriam baseadas em problemas pessoais. Basicamente é muito fácil de entender as punições de todo mundo. A Agatha tem problemas com a sua mãe, sendo ela a possível causa dela não ter um dos olhos. A Gengo tem problemas com suas emoções e seu trauma por ter sido atingida por um caminhão. A Zubul tem problemas com a sua aparência. O Jax tem problema em confiar nas pessoas e esconde seu verdadeiro eu. Mas a Pomni fez muita gente não entender qual é a punição dela. O trauma dela seria ser atacada por jacarés?
Eu consigo ir um pouco além. Como todos nós sabemos, a Pomni gosta do Gamigoo, e no episódio 4 ela demonstra até ter uma espécie de queda por ele. A Hagata até comenta que ela está flertando com ele. E se isso não for apenas um ataque, e sim significar que o maior trauma da vida da Pomni é ser atacada por alguém que ela gostava? Quando o Kingo acessa o computador, vemos várias coisas interessantes, como na primeira aba que o que mais me chamou a atenção foi o arquivo bubbles.bmp. BMP é um formato de arquivo usado para armazenar imagens digitais de alta qualidade, ou seja, como vimos no primeiro episódio, uma certa IA recebendo imagens para trabalhar. Logo em seguida vemos o King abrir pasta de personagens e vemos a pasta CA Scan Neural Obsoleto, e isso me assusta. Isso porque quando um arquivo é chamado de obsoleto, significa um arquivo que não representa a versão mais recente. Podem pesquisar, isso é chamado de documento zumbi. Basicamente seria um arquivo morto, que só ocupa espaço pois ele não é a versão mais atualizada. Você percebe como a ideia de que eles estão presos começa a perder um pouco do sentido quando você pensa que se eles estão realmente com o cérebro, o corpo preso na máquina, por que o arquivo estaria obsoleto? Então quando a gente pega a informação de que eles não estão presos junto com o programa do Caim que eu comentei mais cedo, dá-se a entender de que eles são cópias, mas eu quero elaborar isso em um próximo vídeo. Na próxima tela vemos muitos códigos e vemos que o Caim foi criado em 1996, junto com sua engine. O Scratch veio para o circo em 1999 e pelo flashback do Kingo, ele aparenta que aquele seria o primeiro dia dele junto com sua equipe, e por fim, a Hagata em 2008, e curiosamente todos eles no dia 15 de outubro. Ou seja, isso confirma que o Kingo está no circo há pelo menos 8 anos. Em 1996 também tivemos a criação do BubblesChef.lisp. Arquivos.lisp em inteligências artificiais é um arquivo que funciona como o cérebro ou a base do conhecimento da IA. Ou seja, mais um indício de que o Caim absorveu bolha e agora usa o seu conhecimento para si próprio. Eu acabei esquecendo de comentar mais cedo, mas esse é o último Tio Fellas que vemos na série. Eu vi muitas pessoas vendo essa cena e acreditando que o Kingo quis deletar o Caim de propósito, mas vamos ao fato do que realmente aconteceu. O Kingo estava querendo acessar o sistema, no qual foi recusado de diversas formas, e após várias tentativas falhas, o sistema de segurança para bloquear o acesso se iniciou. Sabe quando você erra a senha do celular e ele começa aquele tempo para você acertar ou ele bloqueia? É basicamente a mesma coisa. De alguma forma o Kingo consegue passar, e depois de algumas opções ele escolhe em não salvar de forma automática. E por que ele faz isso? Pensa só, se o Caim controla aquele código e aquele mundo, escolher a opção automática seria devolver o poder para ele. Logo o Kingo resolve não escolher a opção automática para que ele possa escolher onde o backup iria acontecer, e assim ele ter o controle do Caim. Quando o programa pergunta qual espaço de backup o Kingo iria escolher, ele escolhe a opção C, mas parece que ocorre algum erro no qual o código é manipulado e nenhum backup é selecionado. E aqui entra o pulo do gato, porque nitidamente agora alguém que não é o Caim está manipulando o código. Tanto que chega uma hora que ele inverte os sentidos, ou seja, o não ia significar sim e o sim ia significar não. Isso fica óbvio quando o programa literalmente manda um deleta esse filho da p... e o Kingo responde não, só que tá invertido. Mas quando ele percebe que inverteu, o programa volta ao normal do nada, ou seja, o não volta a valer não e o sim volta a valer sim, do nada. Então quando o programa pergunta se ele quer deletar o Caim e o Kingo escreve sim, ele provavelmente ainda estava pensando que o sim valia não, e isso confundiu muito a cabeça dele. E quando ele viu que deu merda, ele tenta mandar isso aqui, que em termos de código seria tipo avisar que ele tem um comando de topo de hierarquia. Esse código significa forçar o programa a parar, ou seja, quando ele percebe que o programa acabou fazendo ele deletar o Caim, ele tenta parar da melhor forma que ele consegue. Só que infelizmente ele acabou esbarrando na tecla de deletar, e isso no último segundo do bloqueio de acesso dele. Então quando a gente para pra pensar que ele estava desesperado pelo Caim estar enlouquecendo, que o programa estava bagunçando o código dele, que o acesso dele ia ser bloqueado e a reação dele no final, desculpa, não dá pra acreditar que o Kingo queria realmente deletar o Caim. Opa gente, eu tô aqui na edição pra falar que eu cometi um gafe, acabei falando uma informação errada. Eu acabei de afirmar que o Kingo aperta o botão delete e por isso que o Caim é deletado. Mas na vida real, o botão delete não faz nada em um sistema de código. Eu acabei confundindo o botão delete com o comando delete, que são coisas totalmente diferentes. Possivelmente isso é só para o público entender o que aconteceu. Tudo isso explicado, continue com o vídeo. No final do episódio, tanto Bolha quanto Caim não aparecem nos pós-créditos, mostrando que eles realmente foram deletados.
Curiosidade relâmpago, a Gengo é a única personagem que canonicamente na história nunca xingou, sendo seu único xingamento oficial em uma música sobre boneco de pelúcia, que não é canônica. Meu Deus do céu, eu tô quebrado. A parte final desse vídeo seria eu analisando o trailer 9 e teorizando, só que essas partes ficaram tão grandes que dariam um vídeo só. Se esse vídeo aqui for bem e vocês gostarem, eu trago essa parte do roteiro para fazer um vídeo próprio, com mais coisas e tal e tal. Então se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo não fala de todas as curiosidades de todos os episódios que tem. Isso aqui são curiosidades e detalhes que eu, que tava reassistindo, achei e notei. Tanto que teve muita coisa que eu cortei da versão final do vídeo e muita coisa que eu só tô lembrando agora, quando eu já gravei o vídeo todo. Então, como um bônus pra você que ficou até o final, primeiro eu quero que você mande esse emoji que tá aparecendo aí na tela, pra eu saber que você ficou até o final. E agora vai vir um compilado de algumas coisas que eu não notei no vídeo final, mas só algumas delas. Como por exemplo, na thumb do episódio 5, a Zuba usa óculos normais, sendo que no episódio ela usa óculos escuros. O Caim na versão inglês grita I am God e I am é o nome da IA do livro que o show foi inspirado. Durante a cena de programação, o Kingo usa Kinger e Queen, mostrando que eles têm esse apelido antes mesmo de entrar no circo. Você já se perguntou por que o Jax enche tanto o saco da Gengo? De primeira você pode até pensar que é só ele fazendo bullying com alguém mais fraco. Mas se a gente volta pra cena e que o Jax é punido pelo Caim, aqueles rostos não te lembram alguém não? Se a gente interpretar assim, o Jax enche o saco da Gengo simplesmente porque o rosto feliz dela faz ele lembrar de alguém caçoando da cara dele. E claro, tem muitas outras coisas que foram cortadas do vídeo, mas eu não quero mais prolongar esse final. Então eu peço ajuda pra vocês. Sabe alguma curiosidade que não apareceu aqui nesse vídeo? Escreve aí nos comentários. E claro, coisa de youtuber. Se você gostou e quer ver mais vídeos no canal, eu convido você a se inscrever e dar like para apoiar esse humilde canal pequeno. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer e eu vou tentar não me atrasar para postar o próximo. Então por hoje é só isso. Valeu e até a próxima.